Como vimos no vídeo anterior, do ponto de vista de Lacan, dadas as premissas estabelecidas no paradoxo do barbeiro, ele conclui que o significante não pode significar ele próprio. Temos aqui um argumento. Lembre, olha só, uma implicação desse tipo é o que denominamos de argumento. Portanto, olha, conforme as intuições de Lacan, dada esta premissa, ele conclui que o significante não pode significar ele próprio. Ou seja, tal premissa sustenta, corrobora, implica essa conclusão. Em outras palavras, os princípios estabelecidos no paradoxo do barbeiro têm uma relação direta com as possibilidades de conhecimento do eu. Olha só. Então, para começar a analisar este argumento, o primeiro passo é, evidentemente, entender o que é esse tal paradoxo do barbeiro de Russell. Vamos lá. Vamos tentar entender esse paradoxo. Preste atenção. Veja bem como que é isso. Imagine um barbeiro que vive em uma pequena cidade. E aí ele anda pela cidade de bicicleta, atendendo seus clientes. Mas a questão é a seguinte, ele não barbeia qualquer pessoa. E por isso, afixou bem na frente da sua bicicleta uma placa com os seguintes dizeres: faço a barba de todos os homens da cidade que não se barbeiam sozinhos, e somente esses. Bom, com esses dizeres, o barbeiro define, evidentemente, o conjunto dos seus clientes. Isso mesmo. Por exemplo, o Zé, que vive na cidade, passou pelo barbeiro e ficou tranquilo. Foi logo se acomodando, pois o Zé nunca se barbeia. Por isso, ele é um legítimo cliente do barbeiro. O Zé pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Presta atenção. O Zé pertence ao conjunto dos clientes da barbearia, porque ele nunca se barbeia. Mas e o Tchão? O Tchão também vive na cidade. Mas ele se barbeia de vez em quando lá na sua casa. Por isso, ele não pôde fazer sua barba com o barbeiro da bicicleta. Ou seja, o Tchão não pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. De novo, ó, presta atenção. O Tchão não pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Bom, e dessa forma, o barbeiro define o conjunto dos seus clientes. O Zé está lá naquele conjunto e o Tchão não está. Mas aí surge uma questão. Presta atenção. E o barbeiro? Ele próprio, o barbeiro? Afinal, ele pertence ou não ao conjunto dos clientes da sua barbearia, né? Da barbearia. Puxa, vamos ter que raciocinar sobre isso. Suponha que ele pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Então, barbeiro pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Bom, se ele pertence ao conjunto dos clientes da barbearia, então ele deve fazer sua barba na barbearia. Ele pode fazer sua barba na barbearia. Além disso, dado que ele é cliente, então, necessariamente, ele deve contemplar os dizeres da placa. A placa que está lá na bicicleta que define os clientes da barbearia. E aí temos um problema, cara. Se ele satisfaz os dizeres da placa, então
lá na placa diz que ele não se barbeia. Ou seja, não há como ele fazer sua barba na barbearia, pois ele é o barbeiro da barbearia. Conclusão, cara, olha só. Conclusão. Nesse caso, supomos inicialmente que o barbeiro pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. E concluímos uma contradição, que o barbeiro não se barbeia e por isso não pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Olha só, cara, presta atenção. Cara. Supomos inicialmente que o barbeiro pertence ao conjunto dos clientes da barbearia e concluímos que ele não pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Não tem jeito, não pode ter uma coisa desse tipo. Então vamos agora, por outro lado, supor um pouco diferente. Suponha que o barbeiro não pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Bom, nesse caso, dado que ele não pertence ao conjunto dos clientes da barbearia, ele não contempla os dizeres da placa. Ou seja, ele faz sua própria barba. Mas se ele faz sua própria barba, então ele pertence ao conjunto dos clientes da barbearia, daquela barbearia ambulante. Agora temos o seguinte, supomos inicialmente que o barbeiro não pertence ao conjunto dos clientes da barbearia e concluímos que ele pertence ao conjunto dos clientes da barbearia. Olha só. Conclusão de tudo isso. Temos um paradoxo, cara. Não há como decidir se o barbeiro pertence ou não ao conjunto dos clientes da barbearia. Cara, o tal barbeiro não está em lugar algum. Em outras palavras, temos aqui implicações claramente paradoxais. Pertencer ao conjunto implica não pertencer. Não pertencer ao conjunto implica pertencer. O que a gente tem aqui? A partir de certa premissa, concluímos a negação da premissa. Legal, né? Mas aí agora aparece uma questão, né? O que isso tem a ver com as possibilidades de conhecimento do eu, conforme foi, de forma intuitiva, indicado por Lacan? Bom, para explicar tal fato, evidentemente é preciso mudar a linguagem que estamos usando para expressar o paradoxo, né? Ou seja, devemos encontrar uma sintaxe mais adequada aos nossos propósitos, né? Em outras palavras, expressar esse paradoxo de uma forma ou numa linguagem mais adequada a essa história do significante não significar ele próprio. Puxa, isso mesmo, né? Expressar o paradoxo em uma linguagem mais adequada, uma linguagem que nos possibilita fazer tal relação. De um lado, a lógica, o seu paradoxo do barbeiro, e de outro lado, as possibilidades de compreensão do eu. Isto é, né? Puxa, possibilidade de compreensão do eu, o significante poder significar ele próprio, né? Continue firme. Assista ao próximo vídeo dessa série e veja como faremos.